Meus caros amigos e amigas que acompanham a Canção Nova, estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé. Seja bem-vindo, você que está em casa nos acompanhando, vocês também que estão aqui no nosso estúdio. Vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante, a bioética. Mas primeiro vamos pedir a Deus a sua graça e a sua bênção para podermos fazer um bom programa. Conforme Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso, bendito São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero começar mostrando esse livro, né, recém-publicado pela editora Canção Nova, o livro da consagrada Rogerinha Nogueira, Aquele que fala contigo, como escutar a Deus na tribulação, encontrar alívio para a alma. A Rogerinha é uma mulher, não é? Esposa do Wellington, consagrado na Canção Nova, uma mulher de oração, uma mulher de meditação profunda, né? Escreveu esse livro exatamente sobre isso, né? Ouvir aquele que fala contigo, ouvir Deus, né? Para superar todas as tribulações da vida, as preocupações da vida, as tentações e também as aflições, ok? Muito bem, você pode ver os slides que eu uso aqui no programa, você pode ver pelo Facebook, né, .com/Escola da Fé, ok? Então, os slides que vão aparecer aí hoje vamos conversar sobre bioética, um assunto muito importante. Né? Bio quer dizer vida, ética para a igreja vem de moral. Né? O que é moral, o que é imoral em relação à vida? Algo muito importante. Né? Então, os slides que eu vou colocar ali, você pode ver pelo facebook.com/Escola da Fé. Ok? Muito bem. Eu quero só mostrar aqui alguns livros que podem ajudar a compreensão desse assunto. Primeiro de tudo, evidentemente, o Catecismo da Igreja, que na sua terceira parte trata da moral católica, que nós estamos estudando. E aí tem, claro, tudo que envolve a bioética. Só que eu estou fazendo o seguinte, eu estou condensando nesse programa. Bem, alguns livros que tratam desse assunto. Não vos conformeis com este mundo. É aquilo que é imoral, que o mundo quer impor, por exemplo, usar camisinha para a prevenção da AIDS, fazer o aborto, fazer eutanásia, fazer a manipulação de embriões. Entende? Não os conformeis com esse mundo de São Paulo. Né? É um livro que trata de todos esses assuntos, ok? Um outro livro, mais ou menos, é continuação desse, ou paralelo a esse, Jesus, sinal de contradição. Por que Jesus foi morto? Porque era sinal de contradição. O mundo queria uma coisa, ele ensinava outra. Não é? O pregaram na cruz. Ok? A igreja é sinal de contradição. Ok? Um livro que também tem esse material, a moral católica. Claro, aqui é um estudo de toda a moral católica, que envolve também a questão toda de bioética. Por que eu estou fazendo esse programa de hoje, bioética? Nós estamos estudando a moral católica. Durante todo este ano, vamos até o final do ano, estudando moral católica, que é um assunto muito amplo. Mas as pessoas têm me pedido para fazer palestras sobre bioética. Esses dias eu estive numa universidade em Pouso Alegre, a Univaz, né, com mais de 500 ali, professores, alunos, né, inclusive de um curso de mestrado em bioética, eu fiz ali a aula inaugural. Né?
Aqui também, na Canção Nova, tem um curso de especialização em bioética na faculdade. Então, esse assunto é muito importante. Então, como nós estamos tratando da moral católica, né, eu resolvi fazer um programa sintetizando isso. Algumas dessas coisas nós vamos voltar depois ao longo do estudo da moral. Mas aqui a gente vai fazer um concentrado, ok? Então vamos lá. Começa aí. Bioética à luz da Igreja Católica. Porque tem algumas bioéticas aí que não seguem muito a Igreja, né? Mas aqui à luz da Igreja. Bem, então, princípios básicos da moral católica, né? O homem a sua vocação, corpo e alma. Esse é o ponto fundamental. Para a Igreja, o homem é corpo e alma. Hoje o mundo olha só para o corpo, como se o homem não tivesse alma. Então esquece a transcendência, né? Aquilo que vai além do corpo, a nossa vida além, né, deste mundo. Então, para isso é muito importante. Os 10 mandamentos e a lei natural regem para a Igreja a bioética. Aquilo que Deus já ensinou lá para Moisés e que Jesus disse para aquele moço, né? Olha, você quer ter a vida eterna? Então segue os mandamentos. O moço perguntou para o Senhor, o que eu preciso para viver a vida eterna? Segue os mandamentos. E a lei natural? O que é a lei natural? Aquilo que já está escrito no coração do homem, na consciência do homem. Santo Agostinho disse, por que Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra? Porque o pecado cegou o homem por dentro e ele não enxergava mais. Então Deus escreveu na pedra, está aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas, não pecar contra a castidade, não roubar, não matar. Não precisa ser católico para saber que não pode roubar, matar, prostituir, não precisa. É lei natural, ok? Bem, um ponto básico que ele coloca é isso, o bem não é sempre a escolha da maioria. Não. Hoje em dia virou moda. Não, vamos votar se aprova aborto ou não aprova aborto. Daqui a pouco a maioria aprova aborto, então o aborto passa a ser bom. Às vezes o bem nem sempre é uma escolha da maioria. Às vezes o bem está com a minoria. Outro ponto importante. O que não é natural, ok? Não é moral, faltou um não aqui. O que não é natural, não é moral e nem ético. Não é natural eu tirar a vida de uma pessoa, então não é moral, não é ético. Não é natural eu xingar uma pessoa, não é natural eu bater em alguém, não é natural eu roubar, não é natural, então não é moral, não é ético. Tá ok? A ciência e a fé. Deus se revela ao homem. Outro ponto importante na bioética cristã é olhar a ciência e a fé. João Paulo II disse, né? A ciência e a fé são as 2 asas com as quais o espírito humano levanta voo para contemplar a verdade. Então, para entender bem o que é lícito em termos de vida, a Igreja usa a moral, usa a fé e usa a ciência. Muito bem, isso aqui são os princípios básicos, pode passar, né? O catecismo da Igreja, esse SIC aqui, né, Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 2294 diz assim, olha, é ilusório reivindicar a neutralidade moral da pesquisa científica e de suas aplicações. O que quer dizer isso daqui? Não é porque a ciência descobriu alguma coisa que aquilo é bom, pode ser usado, não. A ciência descobriu como é que faz a inseminação artificial, a Igreja fala, não é bom. A Igreja descobriu a ciência descobriu a bomba atômica. A Igreja fala, não pode usar. Quer dizer, não é porque a ciência descobriu alguma coisa que aquilo naturalmente já seja bom. Não. A descoberta da ciência tem que estar subordinada ao tribunal da moral. Senão, é um perigo. Ok? É isso que dizendo. É ilusório, então, reivindicar. São Tomás de Aquino dizia o seguinte, não se pode justificar uma ação má, embora feita com boa intenção. Ok? Eu tenho uma boa intenção, eu quero dar dinheiro para os pobres, então eu vou lá e pego o dinheiro do narcotráfico. Como, por exemplo, as Farc lá na Colômbia, né? Que agora, graças a Deus, assinaram um acordo lá com o presidente para ver se acaba. O que eles falam? Usa dinheiro de narcotráfico e tal para fazer guerrilha e libertar o país. Está errado. São Tomás de Aquino dizia, eu não posso fazer o mal, o bem, através do meio mal. Por quê? Porque os fins não justificam os meios. É a base da moral católica que rege
a bioética. Ok, vamos lá. Os fins não justificam os meios, está aí. Olha o que diz o Catecismo da Igreja. Toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte natural, é sagrada. Porque a pessoa humana foi querida por si mesma, à imagem e semelhança de Deus vivo e santo. Aqui está toda a base da bioética. O homem não é uma pedra, não é um pássaro, não é uma árvore. O homem é imagem e semelhança de Deus. Tem uma alma imortal, que o animal não tem, a pedra não tem, a planta não tem. A pedra vai desaparecer totalmente, o animal morreu, acabou, não existe nem céu, nem inferno, nem purgatório para animal e nem para árvore. O homem não. O homem, o corpo separa da alma, o corpo vai para a terra, desaparece, volta ao pó, Deus vai refazer na ressurreição, mas a alma continua sempre viva. A alma vai para Deus, vai ser julgada por Deus e na parousia vai se unir ao corpo que Deus vai ressuscitar, então aí terá um destino eterno. Então, essa é a diferença. O homem é um filho de Deus. Aí, toda a questão da dignidade humana, é por isso que o mundo não entende a cabeça da igreja. Porque o mundo olha para o homem como se fosse um animal racional, simplesmente. Mas não um ser, filho de Deus, imagem de Deus, que tem uma alma. Entende? Então, essa é a diferença básica na bioética cristã e uma bioética que não seja cristã. Vamos lá. Papa João Paulo II, naquela belíssima encíclica dele, Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, no número 111, Papa João Paulo II dizia assim: a teologia moral não pode ser reduzida a um conhecimento elaborado só no contexto das ciências humanas. Não. A teologia não se prende só às ciências humanas, tem uma metafísica, ou seja, tem uma reflexão teológica. Né? Os princípios morais não são dependentes do momento histórico em que são descobertos. Os princípios morais são eternos. Ah, não, hoje a moral não vale mais o não matar, porque agora nós estamos no modernismo. Opa! Né? João Paulo II disse claro, os princípios morais são perenes. A afirmação dos princípios morais não é da competência dos métodos empíricos formais. O que são os métodos empíricos? Aquelas experiências que você faz em laboratório e chega a uma conclusão. Não. Né? Os princípios morais estão muito acima disso. São princípios revelados por Deus, que supera a experiência prática ou simplesmente a vivência prática. Tá? Vamos lá. Paulo VI disse uma coisa muito importante: o mundo vai mal porque quer dar soluções fáceis para problemas difíceis. Né? Essa citação aqui não é de São Mateus, não, está errada essa citação, eu acho que eu me enganei, escapou aí. Não, essa frase do Papa Paulo VI é da cabeça dele. Paulo VI era um homem extraordinário, ele dizia que a igreja é doutora em humanidade. A igreja é perita em humanidade. Ninguém entende do ser humano como a igreja. Por quê? Porque a igreja olha o ser humano na sua totalidade. Corpo, alma. Né? Não olha só o corpo. Não olha só o bem material, o bem físico, o bem... Não, olha o bem físico, o bem racional e o bem espiritual. Então Paulo VI dizia, a igreja é doutora em humanidade. E é mesmo. Toda vez que o mundo desobedece à igreja, o mundo quebra a cara. E vocês vão ver nesse programa de hoje e outros programas de moral. Desobedecer à igreja, que é a sabedoria de Deus, é você quebrar a cara. É como se o engenheiro fizesse um carro e dissesse assim, olha, nesse carro aqui, você vai colocar no motor dele óleo SAE, que é Standard American Engineering, vai colocar o óleo SAE 30, 40, 50. Você, não vou colocar óleo, não. O óleo está muito caro. Eu vou colocar aí, um pouco de gasolina no cárter do motor. O que vai acontecer? Vai fundir o motor. Por quê?
porque você foi estúpido e desobedeceu o catálogo do construtor do automóvel. Está certo? Quem é o construtor dessa máquina aqui, que somos nós? É Deus. Se eu for um irresponsável, né, e eu desobedecer o catálogo do construtor que ele entregou na mão da igreja, eu vou fundir essa máquina. Mas não vou fundir só a máquina física, eu vou fundir a máquina psicológica, afetiva, moral, que o animal não tem, que a pedra não tem, que a planta não tem. É isso que o mundo não entende. Quando o mundo não ouve a voz da igreja, o mundo se arrebenta. Por isso que Jesus disse lá no final do Sermão da Montanha, né? Essa citação que estava ali, Mateus 7,13, é lá do Sermão da Montanha, quando Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras, mas não põe em prática, é semelhante a um homem imprudente que construiu a sua casa lá na beiradinha do rio, na areia. Quando vem a chuva, o vento, a tempestade, a inundação, carrega a casa. A casa aí é a vida. Quem ouve as minhas palavras, mas é burro, porque não ouvir Deus, você é burro. Por quê? Porque existe alguém melhor do que Deus? Não. Existe alguém mais sábio, mais douto, mais santo do que Deus? Não. Existe alguém que me ama mais do que Deus? Alguém morreu na cruz por causa de mim? Não. E eu vou escutar o mundo ao invés de escutar Deus? Só se eu tiver biruta. Mas é o que o mundo faz. Tentado pelo demônio, o mundo, ao invés de ouvir a voz de Deus, a lei da igreja, quem vos ouve, a mim ouve, Jesus disse para os apóstolos. Quem vos rejeita, a mim rejeita. O mundo, maluquinho, ouve a voz de Deus e depois a casa é arrastada pela enchente. É isso, meus irmãos. É isso que nós não podemos nos enganar, né? Então, o catecismo diz assim, olha, respeitar as leis inscritas na criação, as leis que Deus colocou, e as relações que derivam da natureza das coisas, é princípio de sabedoria e fundamento da moral. Então, olhar para a natureza, seguir a natureza, respeitar a natureza, é princípio de sabedoria e de moral. Tudo que a igreja não aceita em termos de bioética, por quê? Porque é contra a moral. O princípio básico da moral é esse: o que é natural é moral. O que não é natural não é moral, é imoral. É um princípio simples de a gente entender. Por quê? Porque a natureza é feita por Deus. E se eu desrespeito a natureza, estou desrespeitando a lei de Deus. Vamos lá. A lei natural, o que é então essa lei natural que Deus colocou na natureza do homem, da mulher, da pedra, do animal? A lei natural exprime o sentido moral original, que permite ao homem discernir pela razão. Olha, pela razão, não precisa nem ser a fé, pela razão. O que é o bem e o que é o mal, a verdade e a mentira. Então, pela razão, o homem pode saber o que é o bem e o que é o mal, o que é verdade e o que é mentira. Pode. Não precisa ser católico para você saber o que é o bem e o que é o mal, não. Há uma lei, a nossa consciência fala. A consciência é a voz de Deus. Agora, tem que respeitar essa consciência, né? Olha que dizia, como é que São Tomás de Aquino explicava a lei natural. Ele dizia assim: a lei natural, outra coisa não é senão a luz da inteligência posta em nós por Deus. Olha a definição de São Tomás. A lei natural, outra coisa não é do que a luz da inteligência posta em nós por Deus, que não tem na cabeça dos animais. Por ela, pela lei natural, conhecemos o que deve fazer e o que deve se evitar. Esta luz, ou esta lei, deu a Deus a criação. Ok? Então, é aquilo que está na consciência da gente. E a igreja ensina que essa lei natural, ela existe para todos os homens de todos os lugares da terra. É uma lei universal. Entendeu? Todos os homens de todos os cantos da terra têm em si essa lei natural. Pode passar. Tertuliano, né, aquele escritor lá do ano 220, morreu no ano 220, aquele que disse aquela frase, né, para o imperador Marco Aurélio, aquele imperador estoico romano que perseguia, matava os cristãos. O Tertuliano escreveu o seu apologético para Marco Aurélio e colocou aquela frase, né, vede como se amam. Imperador
senhor está matando os cristãos. Olha como eles se amam. É gente boa. E não adianta o senhor matar os cristãos, não. Aí diz aquela outra frase bonita, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Semen mártiro, sangue, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Sangue mártiro, semen cristianorum. Não adianta o senhor ficar matando cristãos, não. Foi assim que Roma se converteu ao cristianismo, né? Com o sangue dos mártires. O Tertuliano dizia, ele era lá de Cartago, no norte do Egito, né? Apenas o homem, entre todos os seres vivos, pode gloriar-se de ter sido digno de receber de Deus uma lei. Que lei? A consciência. Só o homem. Né? Animal dotado de razão, capaz de entendimento, discernimento, regulará sua conduta, dispõe de liberdade e de razão, na submissão àquele, a Deus, que tudo lhe confiou. Veja, aí já no lá por volta dos anos 180, Tertuliano já dizia isso. Só nós temos uma lei natural que rege, né, o bem, o mal, a mentira, a verdade. Presente no coração de cada homem, estabelecida pela razão, a lei natural é universal. Olha o que diz a igreja. Em seus preceitos, e sua autoridade se estende a todos os homens. É o catecismo falando, parágrafo 1956. Ela exprime o quê? A dignidade da pessoa e determina a base de seus direitos e seus deveres fundamentais. Então, a igreja fala muito dessa lei natural, né? Que é universal, que atinge todos os homens de todos os lugares. E o catecismo completa dizendo que a aplicação da lei natural varia muito. Todavia, na diversidade das culturas, a lei natural permanece como uma regra que liga entre si os homens e lhes impõe, para além das inevitáveis diferenças, princípios comuns. Então, a lei natural, ela liga todos os homens de todos os lugares. Senão nós aqui não podíamos conversar com os japoneses, com os franceses, com os americanos, com os indianos, se não houvesse uma lei natural, um consenso de moral. Por que existe uma ONU que tem os direitos fundamentais da pessoa humana? Por que todo mundo aceitou, né, a Declaração Universal dos Direitos Universais do Homem? Por quê? Porque o mundo inteiro tem na cabeça uma lei natural. É isso que a igreja valoriza, ok? Aí, a lei natural é imutável, é a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Essa lei não muda e permanece através das variações da história. Ela subsiste sob o fluxo das ideias e dos costumes e constitui a base para o seu progresso. Né? Então, a lei natural, ela é eterna, permanente, não muda. Tá? O que mais? Santo Agostinho, ele dá um exemplo. Esse é um exemplo que Santo Agostinho dá no seu livro As Confissões, né? No parágrafo 249, Santo Agostinho diz: o roubo é certamente punido por vossa lei, Senhor, e pela lei escrita no coração do homem, e que nem mesmo a iniquidade consegue apagar. Ninguém consegue apagar no coração do homem que é uma iniquidade roubar. Claro, quando eu roubo, eu sei que eu estou prejudicando o outro. Então, não precisa ser católico, não precisa ser cristão, não precisa ser batizado, nem crismado para saber disso. É lei natural. Santo Agostinho expressa com essas palavras aí. Tá? Vamos lá. Na carta encíclica belíssima do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, Fé e Razão, ele coloca 4 pontos, ou 5 pontos, em que o modernismo está destruindo a lei natural. Então, ele fala assim, primeiro, na questão do cientificismo. O que é o cientificismo? Tudo quanto se pode realizar no plano da tecnologia é admissível no plano moral. A ciência inventou alguma coisa, então é bom. Opa! Isso aí chama-se cientificismo. Isso é uma heresia. Aquilo que eu falei, não é porque a ciência descobriu que aquilo é bom. De jeito nenhum. O uso daquilo tem que ser regulado pela moral. Segundo, ele fala assim, pode passar. O pragmatismo. O que é o pragmatismo? É outra desgraça. Tudo julga em função da sua utilidade ou de suas aplicações práticas, excluindo o recurso a reflexões abstratas e avaliações éticas.
Há certas formas de democracia que julgam a viabilidade ética de determinado comportamento com base apenas no voto da maioria parlamentar. Bom, o que o Papa... Não, volta um pouquinho. O que o Papa está chamando aqui de pragmatismo? Só tem valor aquilo que é útil. Se você produz, você é importante. Se você não produz, vamos descartar você igual um copo plástico, você bebeu água, você joga fora. Aí, meus irmãos, é que fere a dignidade humana. Então pega, por exemplo, o velho. Ou pega um doente, né, terminal. Ele está ocupando uma cama, um leito, está gastando muito remédio, hospital é caro. Vamos botar fim na vida dele? É eutanásia. É por isso que hoje você tem na Bélgica, na Holanda, outros países, a eutanásia é aprovada por lei. A Bélgica, a Holanda, etc., fazem 4, 5 mil eutanásias por ano, legalizadas. A família mata o paciente legalmente. Porque, não tem mais cura, não tem mais remédio. Então não se respeita mais a morte natural. É o que o Papa chama de pragmatismo. Né? O mundo está ficando muito velho. O velho dá trabalho. O velho está aposentado. Não produz mais, ainda recebe aposentadoria, ainda fica doente toda hora. Mas o velho é muito safado, vamos acabar com a vida dele. É isso, gente, que está acontecendo. Eu estou brincando aqui, mas é isso que está acontecendo. Isso chama-se eutanásia, vamos eliminar. A igreja não admite isso. Pelo amor de Deus, quem é cristão vai cuidar do seu paciente. O Papa Francisco toda hora fala disso. O valor do velho, a sabedoria do velho. Né? O respeito que se tem. Ele mesmo, um homem de quase 80 anos, chefiando uma igreja que tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, viajando por esse mundo. Né? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta já para continuar essa conversa. Estamos de volta já com a nossa Escola da Fé. Você viu aí que o nosso intervalo é muito rápido, né? Porque não tem propaganda, não tem comercial. Então, como eu digo que em todos os programas, quem é que mantém essa TV 24 horas no ar, além da internet, além da rádio Canção Nova 24 horas, né? As casas de missão no Brasil, no mundo inteiro, quem que mantém? Você, com a sua ajuda. Você pode ter certeza que você tem mérito diante de Deus. E você vai receber a recompensa disso, porque você está ajudando uma obra de Deus. Não tenha dúvida. Para salvar almas. Não tem nada mais importante para Deus do que salvar almas. Cristo morreu na cruz para quê? Para nós ficarmos mais bonitos, mais fortes, mais ricos? Não, para nós irmos para o céu. Para nos arrancar de São Paulo, das trevas e levar para o mundo da luz de Deus. Então a Canção Nova é esse instrumento da igreja também, como tantos outros, para fazer esse resgate da humanidade do pecado. E aí precisa do dinheiro, claro. A Canção Nova gasta por mês, meus irmãos, mais de 20 milhões de reais por mês. Vê o tamanho que é essa obra. E não vem de nenhuma ONG, não vem de nenhum ministério do governo, não vem de nenhuma multinacional, não vem de corrupção, vem do seu bolso, ok? Porque não se pode fazer o bem através do meio mal, né? São Tomás de Aquino. Bem, eu quero saudar aqui os amigos que estão aqui da cidade de Contagem, cidade de Dourados. Hoje temos pouca gente aqui porque, né, é um dia especial, meio frio aqui na nossa cidade. Muito bem, eu quero lembrar aqui o seguinte, a Canção Nova tem o Santuário do Pai das Misericórdias, uma beleza de santuário. Né? Foi um pedido do nosso bispo diocesano, na época, Dom Benedito Beni, um santuário que cabe aí mais de 10 mil pessoas, e fica o convite para você vir conhecer o santuário. Né? Inclusive, ele tem a porta santa desse ano da misericórdia, porque todos os santuários receberam do Papa, né, a autorização para ter a porta santa, e que você, passando por ela, você ganha indulgência plenária para a sua alma ou para a alma de alguém. Basta que você tenha feito uma confissão bem feita, participado da Eucaristia, rezado pelo Papa, né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, e passar pela porta santa. O Papa diz, louvando e bendizendo a misericórdia de Deus, né? E pedindo perdão dos seus pecados.
o Santuário da Misericórdia tem tudo isso. E além das missas, pregações, que você pode vir aí assistir. Muito bem, ainda sobre esse assunto que nós estamos tratando, a bioética, eu quero mostrar mais alguns livros. Olha, um livro muito importante, Aborto Nunca. Esse livro apresenta 40 razões por que nós não podemos abortar. E não são só razões de religião, não, razões humanas. Ok? Querem aprovar o aborto a todo custo, né? No Brasil, na América Latina. Vamos lutar sempre contra, ok? Família Santuário da Vida. A vida tem muito a ver com a família. Tanto é que o Papa João Paulo II chamou a família de Santuário da Vida. Então, a bioética, a ética da vida, tem muito a ver com a família. Esse livro tem muito a ver com bioética. Outro livro que tem muito a ver com bioética, A Doutrina Social da Igreja. O Vaticano tem um compêndio de doutrina social de igreja, de mais de 500 páginas, que pouquíssimas pessoas leram. Então, eu pedi que um professor aqui, da Faculdade da Canção Nova, professor Paulo, da Faculdade de Filosofia, ele que é doutor em filosofia, né? E acompanha o Padre Jonas há mais de 40 anos, junto comigo também, eu pedi ao doutor Paulo que fizesse uma síntese desse compêndio. E o Paulo fez. É a proposta da igreja para que o mundo tenha ética, tenha moral, tenha equilíbrio social, político, econômico. É a palavra da igreja para o mundo. Está aqui. Esse material todo você encontra aí na Canção Nova. E por último, esse livrinho, O Brilho da Castidade. Né? Bioética tem muito a ver com sexo, com castidade, castidade do solteiro, castidade do casado, castidade do viúvo, né? Castidade do padre. Né? O brilho da castidade. Tem muito a ver também com bioética. Muito bem, vamos aqui continuar. Já falei do pragmatismo, pode passar, o Papa João Paulo II aponta, né? Ele fala: a vida humana é valorizada tão somente pela sua capacidade de produzir e servir, de onde se segue a legalização do aborto e da eutanásia. Está aí. Por que se aprova o aborto no começo da vida e a eutanásia no final? Por causa do utilitarismo, né? A criança está lá no seio da mãe, vai dar prejuízo, incômodo para a mãe, então aborta a criança. Ou então o doente lá terminal, que nem sempre é um velho não, né? Aí quer também eliminar, por quê? Porque se não produz mais, então não tem valor, né? Como se o homem fosse um animal, uma pedra, não sei, que você só usa, né? Não. Ok? O Papa fala do niilismo. O que é o niilismo? Niilismo quer dizer nada. Negação de qualquer verdade objetiva e a destruição da dignidade humana. A pessoa é assim levada ao desespero da solidão. O niilismo é o seguinte: não existe verdade. Bento XVI chamava de ditadura do relativismo. Não existe verdade. Então, vamos jogar fora o catecismo da igreja, vamos jogar fora a Bíblia, vamos jogar fora... Não tem verdade, entendeu? A verdade, eu faço a verdade. Eu sou a verdade, eu escolho o que é bom para mim. É como aquela revolução dos hippies, né, lá na França, né, que fez aquela revolução sexual lá nos anos 70, né, escreviam na parede, lá de Paris, nos muros de Paris, é proibido proibir. Eu queria estar lá. Eu queria chegar perto de quem escreveu aquilo lá e dizer assim: fique quietinho aí, eu vou roubar sua bolsa, vou roubar seu dinheiro, e você vai ficar quietinho, porque é proibido proibir. E se você reclamar, eu vou dar um soco na sua cara e você vai ficar quietinho, porque é proibido proibir. Pensou que loucura? É proibido proibir. Então, rasga os 10 mandamentos, rasga a Bíblia, quer dizer, desmonta a civilização. Nós voltamos a barbárie, pior do que a barbárie, porque os bárbaros pelo menos tinham as verdades dele. O niilismo é você eliminar toda a verdade. Bento XVI chamava de ditadura do relativismo. Por que ele chama de ditadura? Porque você pode ter uma ditadura de duas maneiras. Ou você impõe uma ditadura pelas armas, como o nazismo, o comunismo, o fascismo, ou você impõe uma ditadura pelas ideias, pela moda, pela mentalidade, pelo costume. Entendeu? Você impõe uma cultura, é pior do que a ditadura das armas.
E quem se levanta contra essa cultura, esse modernismo, é taxado de obscurantista, de quadrado, de maquiavélico. Ai, né? Não pode abortar, coitadinha da mulher lá, é pobrezinha, está com um filho na barriga, não pode. Deixa ela abortar a criança. Ai, entendeu? E se você vai contra, você é um monstro. Você não tem sensibilidade. Sabe? É a ditadura do relativismo que o Bento XVI falou tanto, né, durante o pontificado dele. Bom, olha aí, está aqui na tela, ó, ditadura do relativismo. Né? E o Papa João Paulo II falava ainda na pós-modernidade. Como é que ele classificava a pós-modernidade? Lá na Fides et Ratio, ele dizia, para alguns filósofos, a pós-modernidade quer dizer que o tempo das certezas, ou seja, o tempo das verdades, está irremediavelmente ultrapassado. De modo que o homem deveria viver num mundo de total ausência de sentido, onde tudo é provisório, tudo é efêmero, quer dizer, nada é permanente. Não tem verdade permanente, não tem lei permanente, não tem dogma, não tem nada. Tudo é provisório. Assim, estariam extintas até mesmo as certezas da fé. Então, elimina até as certezas da fé, os dogmas, Deus existe, né? Tudo, elimina tudo. O Papa chama de pós-modernidade. Vocês estão vendo? Essas misérias todas é que envenenam a bioética. Tá? Por isso que estou colocando esse pano de fundo para a gente compreender. Pode passar. Bom, agora vamos entrar então, objetivamente, nas coisas que a igreja ensina para nós. O aborto. A vida humana deve ser respeitada, protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. O que quer dizer esse absoluto aqui? Não há exceção para o aborto. Ou seja, a moça foi violentada, foi estuprada, ficou grávida, então vamos abortar a criança. A lei brasileira permite, né? A igreja fala, não. A criança não tem culpa dela ser gerada ali. Quem tem que ser punido não é a criança, é o estuprador. É o estuprador que tem que ir para a cadeia, não é a criança que tem que perder a vida. Entenderam? Nós estamos fazendo a aplicação da justiça às avessas. Quando você manda matar a criança, não. A igreja fala, a vida não pode... outro problema, né? Problema de saúde da mãe, problema de não sei o quê, vamos fazer o aborto. A igreja fala, não. Claro, se a mãe está com problema, a medicina vai tratar da mãe. Mas sem visar diretamente matar a criança. Se, por acaso, por um efeito colateral, secundário, do tratamento da mãe, a criança vier a morrer, paciência. Não se desejou a morte dela diretamente. Então a igreja trata da mãe sim, mas vamos fazer o aborto diretamente para salvar a mãe. Não, são duas vidas. Qual dessas duas vidas é mais importante diante de Deus? Quando minha mãe estava grávida de mim, os médicos queriam que ela me abortasse. Isso minha mãe me contou. Por quê? Porque ela tinha feito uma baita de uma cirurgia naquela época, 66 anos atrás, de hérnia, e logo em seguida ficou grávida. E o médico disse, sua barriga vai estourar. Vamos fazer o aborto. Graças a Deus, meus pais eram católicos. Foram ao bispo. O bispo disse, não senhora, nem pensar. Né? Eu estou aqui hoje, vivo. Minha mãe fez uma promessa para um santo, um beato salesiano, na época estava em processo de beatificação, Felipe Rinaldi. Se fosse tudo bem meu parto, eu ia chamar Felipe Rinaldi. O parto foi beleza, meu nome é Felipe Rinaldi. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? De São Paulo, né? Está aí. Então, a igreja não aceita o aborto. Então, a igreja fala aqui, olha, é de maneira absoluta, ok? Não tem questão de estupro, não tem exceção, ok? Bom, desde o primeiro de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Está aí no catecismo. Gente, a igreja não tem dúvida que a vida humana começa no momento da concepção. Quando aquele
aquela primeira célula do pai encontrou com a célula da mãe, o óvulo, e fecundou a célula da mãe, ali você tem os 23 cromossomos de cada um que se juntam e formam os 23 pares. Os 46 cromossomos em cada célula. Aí você tem um ser humano. Ok? Nesse momento, Deus cria a alma e coloca ali. Uma alma nova, que nunca existiu e que nunca mais vai acabar. Deus colocou ali. Então o embriãozinho, a primeira célula humana, é uma vida humana. Por isso que não pode abortar, não pode pegar essa célula, esse embrião e usar para fazer reprodução de tecidos, para terapia. Por quê? Porque você mata o embrião. Matar o embrião é matar uma vida. Ok? Não pode, por exemplo, fazer a redução embrionária. O que é a redução embrionária? Fazem a inseminação artificial, né? Pega lá no tubo de ensaio, coloca lá uma porção de embriões fecundados em laboratório, que eles não concordam, de jeito nenhum. Aí congela isso lá no laboratório, num tubo de nitrogênio líquido, a 160 graus abaixo de zero. Depois pega 4, 5, 6, 7 embriões desses, injeta na mulher. Aí o que acontece? Quando vinga muitos, vinga 4, 5, 6, é que eles fazem, mata 3, 4. Chama-se redução embrionária. Por quê? Senão a mulher vai dar à luz a 5 filhos. Eu vi um filme, né, de médico injetando uma agulha no ventre da mãe e matando, e você vê o embriãozinho ali morrendo, para não desenvolver. Chama-se redução embrionária. É aborto, é uma forma de aborto. É um microaborto, porque ainda é pequenininho, mas é um aborto. Porque se você deixar aquele pingo d'água ali, ele vai crescer. Um pingo d'água é H2O, igual o mar inteiro é H2O. Ok? Bom, então o aborto mata, meus irmãos, no ser humano. O embrião já tem toda a mensagem da vida. Né? Um dia chamaram o Dr. Jerome Lejane, nos Estados Unidos. Dr. Jerome Lejane foi aquele pesquisador francês que descobriu a síndrome de Down, que a gente chama de mongolismo, né? A síndrome de Down. Né? A Corte Americana chamou o Dr. Jerome Lejane por quê? Porque um casal, isso lá na década de 80, estava começando a questão de inseminação artificial, 30 anos, mais de 30 anos atrás, um casal colocou 8 óvulos congelados para fazer inseminação. Só que o casal separou, divorciou. E aí o casal ficou brigando de quem que era a posse dos embriões. O marido queria, a mulher queria. A justiça americana não tinha jurisprudência para resolver. O juiz mandou chamar um perito, Dr. Jerome Lejane, veio da França, porque era o maior geneticista do século passado. O homem que descobriu o síndrome de Down. E foi feito para o Dr. Jerome Lejane a seguinte pergunta: esses embriões são uma coisa material ou são pessoas humanas? Porque aí a justiça é diferente. O Dr. Jerome Lejane não teve dúvida de dizer, são pessoas humanas. Por quê? Por causa disso aqui, ó. O embrião já tem toda a mensagem da vida definida ali. Esse embriãozinho aqui já sabe se essa pessoa mais tarde vai ser negra, se vai ser branca, se vai ter 2 metros de altura, se vai ter 1,50 m, se vai ficar careca aos 60 anos ou não. Entendeu? Toda a mensagem já está ali. Não tem mais nada. E não tem nada a ver com a mãe. O corpo da mãe é apenas para alimentar. Onde é que você tirar dessa mulher e colocar numa outra? Agora estão fazendo até um útero artificial. Daqui a pouco não vai nem precisar mais de mulher, né? Por quê? Porque o embriãozinho tem vida própria. Isso prova que o embrião tem vida própria. Se ele não tivesse vida própria, ele não poderia, né, existir. É uma vida independente da mãe. Não tem esse negócio, eu tenho direito ao meu corpo. O movimento feminista quer defender, eu tenho direito ao meu corpo, então vou abortar essa criança. A criança não é seu corpo. A criança é outra pessoa. Ok? Então, não admite exceção. Né? Aí dentro vem também a questão da anencefalia, estupro, má conformação genética, eugenia, risco da mãe. Aí você fala, não tem exceção.
A mãe tem problema de saúde? Tem, vamos tratar da mãe. A criança anencéfala, falta um pedaço do cérebro, ou não tem cérebro, ela está viva, está respirando, então é um ser humano, a alma está ali. O que caracteriza um ser humano, meus irmãos, é a presença da alma. O ser humano pode ser o mais sofrido possível. Se ele estiver vivo, respirando, a alma está ali, é um ser humano. Não importa se ele não escuta, não fala, não vê, não sente outras coisas. Se ele estiver vivo, não pode matar. Você pode fazer isso com uma galinha, com um cachorro, com um cavalo, mas não pode fazer com um ser humano. Porque ele tem alma imortal, o resto não tem. A reprodução assistida, né? O filho é um dom de Deus, não um direito. Né? Muitos dizem assim, não, eu tenho direito a ter um filho. Não, a igreja fala, o catecismo da igreja fala, ninguém tem direito de ter um filho. O filho é um dom de Deus. Então, a pessoa que não tem condição de gerar um filho, ou o homem, ou a mulher, tem que aceitar a vontade de Deus. Pode fazer tudo que é tratamento que a medicina tem ao alcance, mas não pode fazer inseminação artificial. Por quê? Porque é contra a lei de Deus. O Catecismo da Igreja Católica coloca muito claro isso. A Igreja ensina que o ato fundante da vida, o ato que dá dignidade à geração no ser humano, é o ato de amor dos seus pais. O ato sexual, do amor dos seus pais. A Igreja não quer que um ser humano seja gerado num tubo de ensaio frio de um laboratório, na mão de um bioquímico, de um químico, não. A Igreja fala isso aí, a inseminação remete o dom da vida a um técnico e tira da mão dos pais. E quanto absurdo tem acontecido, gente. Essa semana eu li no site da UOL, uol.com.br, um tanto de absurdo que está acontecendo por causa de inseminação. Só que não é brincadeira. Aliás, nesse livro que eu mostrei aqui, desse livro Não Vos Conformeis com Esse Mundo, eu escrevi um capítulo aqui que eu chamei de Os Escândalos da Proveta. Gente, quanto escândalo tem acontecido. Rapidamente vou contar alguns casos. Esse que saiu essa semana no site da UOL. Uma moça loira, não sei se nos Estados Unidos, encomendou um sêmen de um rapaz de um outro lugar, branco, igual a ela, para inseminar um óvulo dela, e o sêmen veio, inseminou, quando nasceu uma criança negrinha. Por quê? Porque mandaram outro óvulo. A moça loira, né? O Léo está lindo aí, mas é verdade, Léo. A moça loira com o filhinho dela negrinho no braço. E estava louca da vida, por quê? Porque não é isso que ela queria. Um outro caso mostrou, sabe o quê? Um homem que tem 700 filhos. Mas nem Salomão, nem Davi teve tanto. Por que o cara teve 700 filhos? Porque ele doou o sêmen dele para um banco de esperma, um banco de inseminação artificial, e o esperma dele fecundou milhares de mulheres. Porque vocês sabem que numa ejaculação, o homem libera 300 milhões de espermatozoides. Resultado, o cara descobriu que ele tem 700 filhos. Gente, o que isso gera? Isso gera a destruição da família. Será que esses 700 irmãos vão se conhecer? Será que de repente não vai estar casando irmão com irmão aí? Olha que confusão, gente. Os escândalos da Proveta. Um outro exemplo que o site da UOL, há umas semanas atrás, aí, umas 3 semanas atrás, o site da UOL trouxe uma moça aqui do Brasil, que fez inseminação e teve um filhinho. Só que ela descobriu que o filho dela tem mais 4 irmãos. Por quê? Porque o mesmo sêmen que ela recebeu, outras mulheres receberam, do mesmo homem. Então a criança tem 4, 5 irmãos. Eu digo, cadê a família agora? Estão entendendo? E, gente, está acontecendo coisas horrorosas. E o pior de tudo, virou comércio. Estão fazendo com o ser humano o que estão fazendo com aquele boi PO, puro de origem. Vai lá, compra ampola, tal, o boi puro de origem para fecundar a vaca e ter um bezerro de primeira qualidade. Mas aí paga caro. O que está acontecendo? Está fazendo isso com o ser humano. Você vai numa clínica de fertilização, pega lá um book, né?
Um livro lá com o nome dos rapazes, né? Com a cor, o tamanho, o preço, o QI. Ah, esse cara aqui que eu quero o sêmen dele para inseminar o meu óvulo, para ter o meu filho assim. É isso que Deus quer? Quer dizer, gente, nós estamos brincando de ser Deus. E é um perigo brincar de ser Deus, porque nós não temos o poder de Deus, nós não temos a sabedoria de Deus, nós não temos o amor de Deus. Não vai contra Deus. Não vai contra Deus que você vai quebrar a cara. Entendeu? Olha aí, olha o que diz o catecismo da igreja, abre aspas aqui, olha. As técnicas que provocam uma dissociação do parentesco, pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, no caso de doação de esperma, de óvulos, empréstimo de útero, são gravemente desonestas. Esse negócio de empréstimo de útero agora virou comércio. Né? O artigo mostrava lá uma moça aqui no Brasil, que o filhinho dela foi gerado lá na Índia. Ela fecundou o óvulo dela aqui, tal, mandou uma moça gerar lá. Por quê? Porque lá na Índia é mais barato o aluguel do útero. E aí depois mandou a criança para cá. Quer dizer, a mãe que gera a criança, que gesta a criança, não tem mais valor? O filho não é dela? Na Inglaterra aconteceu um caso interessante, está aqui no livro. 2 mulheres iam ser inseminadas, uma branca e uma negra. A enfermeira trocou os óvulos. O que aconteceu? A negra teve um filho loirinho e a branca teve um filho negro. Isso lá na Inglaterra. Não é o caso dos Estados Unidos. A questão foi para a Suprema Corte de Justiça da Inglaterra julgar, porque não havia jurisprudência para dizer quem fica com quem agora. Vai trocar as crianças? Não vai trocar as crianças? Gente, brincadeira o que está acontecendo com a inseminação artificial. Por isso que a igreja fala, não. A criança tem o direito de ser gerada pelos seus pais, no amor dos seus pais, não de outro jeito. Não é um bezerro que vai ser gerado, não é um pé de eucalipto que vai ser clonado, não é. Bom, vamos para o intervalo, a gente volta já para continuar esse nosso assunto de bioética. Muito bem, estamos de volta já com a nossa Escola da Fé, tratando hoje da bioética, e eu tenho aqui um aviso para dar. Acampamento Quem Como Deus, ok? 9 a 11 de setembro, o acampamento Quem Como Deus, com o tema Agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43, 13. Né? Aqui está escrito, né, que o evento tem como objetivo levar os peregrinos à experiência com São Miguel Arcanjo e aprofundar ainda mais a história, né, dele e contar com sua intercessão. Vai estar presente o padre Roger Luiz, pregando, padre Serginho e a Rogéria Moreira, ok? Vão estar aí pregando. Você pode ter informações pelo site eventos.cançãonova.com, tá? Bom, outra coisa que a pessoa que quiser fazer as suas doações para a Canção Nova, ela pode fazer doação online, usando também o cartão de crédito e o boleto online, ok? Então, eu vou explicar aqui você, é simples e rápido. Acesse aí, olha, clube.cançãonova.com, vá até onde está lá uma caixinha, clique e contribua. Clica lá naquela caixinha onde está clique e contribua, faça o seu login, escolha uma das opções para contribuir, seja pelo cartão de crédito ou também pelo boleto online, ok? Se você quiser mais informações pelo telefone, se você tiver dúvida, liga aí para o 12 31 86 2600, ou então pelo e-mail clube@cançãonova.com. clube@cançãonova.com. Você pode fazer aí a sua doação online para a Canção Nova, certo? Vamos em frente com a nossa matéria. Um documento muito importante da igreja sobre a bioética é a chamada Instrução Donum Vitae, o dom da vida, que é de 1983. Ora, já tem 33 anos. Esse documento dizia, por exemplo, o seguinte: estas técnicas, inseminação e fecundação artificiais heterólogas,
Lesam o direito da criança de nascer de um pai e uma mãe conhecidos dela e ligados entre si pelo casamento. Heteróloga é quando os dois não são casados, né? Elas traem o direito exclusivo de se tornarem pai e mãe somente um através do outro. Continua. Praticadas entre casal, aí marido e mulher, inseminação, essas técnicas de inseminação e fecundação artificiais homólogas são talvez menos claras a um juízo imediato, mas continuam moralmente inaceitáveis. Por quê? Porque dissociam o ato sexual do ato procriador. Então a igreja diz assim, não deve haver sexo sem geração e nem geração sem sexo. A igreja defende o quê? O sexo tem dois sentidos, unitivo e procriativo. Então a igreja fala, um casal que tem um ato sexual não deve fechar o ato sexual, a concepção por um meio artificial. É o controle da natalidade. Mas também não deve gerar a vida sem o ato sexual. Veja como é que a igreja valoriza o sexo. A igreja quer que a criança seja gerada só pelo ato sexual. Gente, tem uma coisa por trás aí que é muito importante. Na ejaculação do homem, ele libera 300 milhões de células, espermatozoides. Uma atinge o óvulo. Quem é que escolhe essa, gente? Entendeu? Na inseminação, não. Na inseminação, quem escolhe é o médico. Né? Na natureza, quem escolhe é Deus. Está aí. Bem, então o documento diz assim, que o ato fundante da existência dos filhos já não é um ato pelo qual duas pessoas se doam uma à outra, mas um ato que remete à vida e à identidade do embrião para o poder dos médicos e biólogos e instaura um domínio da técnica sobre a origem e a destinação da pessoa humana. Bem, eu quero dizer uma coisa aqui. Eu sei que muito casal já fez inseminação. Às vezes fez até porque não sabia que não podia. Olha, não é pecado. Quando você faz uma coisa que você não sabe que é pecado, não é pecado. Para ser pecado, você tem que saber, querer e fazer. Muito casal já fez sem saber, nossa, eu não sabia, tal, fiz. Paciência. Né? Esquece. Né? Agora, se você sabia e fez, se arrependa. Confesse. O catecismo da igreja fala que não tem pecado que não possa ser perdoado. E o filho? O filho não tem prejuízo nenhum. O filho pode ser batizado, pode ser crismado, pode ser... O filho não tem culpa nenhuma. É como uma criança nascida de um pai e de mãe pelo método normal. Então, a criança não tem problema nenhum. Você, pai e mãe, que fez, não fique carregando um remorso. Se fez e não sabia, não é pecado. Se fez e sabia, quem sabe agora você pensou melhor, se arrependeu, se confesse. Acabou. Está perdoado. Toca a sua vida para frente na amizade com Deus. Ok? A procriação... Bom, pode passar, porque eu acho que já ficou bem claro o assunto. Pode passar. A igreja fala do diagnóstico pré-implantatório. O que é isso aqui? Você pode fazer um diagnóstico assim, quando a mulher está grávida, para evitar algum problema dela durante a gravidez, né? Mas não pode mexer na vida do embrião que está ali crescendo, não pode alterar a composição genética dela, não. Você pode tratar talvez de alguma enfermidade que possa ser tratada no útero da mãe, né? Agora, o diagnóstico pré-implantatório, ele é proibido se é para pegar o embrião, né? Escolher qual é o embrião que você vai colocar na mulher, para que a mulher receba o embrião de um homem que tem um QI elevado, ou seja, aí não, tá certo? Clonagem humana, a igreja não aceita de jeito nenhum, né? Por quê? Primeiro, porque você usa inseminação, então já está eliminado. Segundo, porque é uma escravidão biológica. Por que a clonagem até hoje não está aprovada em lugar nenhum e nem se faz ainda, pelo menos oficialmente? Mas é uma escravidão biológica, porque a clonagem é um xerox, vamos dizer assim, para você entender, né? Uma cópia física
no ser humano. Ora, você gostaria de ser cópia de uma outra pessoa? Não. A riqueza do ser humano é a sua individualidade. Não tem na face da terra um outro Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, com o meu código genético, com a minha impressão digital e o meu DNA. Esse é o meu grande valor. Eu sou único. Eu sou indivíduo. O clone vai repetir uma pessoa. Se bem que Deus não vai repetir a alma, mas o corpo vai repetir. Ele fala, não, isso é uma escravidão biológica. Você arranca o que o homem tem de mais precioso, que é a liberdade dele. Existe a possibilidade de uma clonagem terapêutica, né? Fazer um clone para usar em terapias. Ele fala, não se pode fazer o bem através do mal. Né? Querem fazer uma clonagem também híbrida, né? Misturar um homem com um animal. É uma indignidade para o homem você misturar o homem com um animal. Pelo amor de Deus. Você pode cruzar um jumento com uma égua, pode cruzar um pato com uma régua, são bichos, mas você não pode cruzar um homem com um animal. Aí você está criando uma indignidade humana, certo? Essa tentativa de hibridização altera a identidade específica do homem. O homem é homem, né? Não pode misturar a identidade dele. E a questão da esterilização também, a igreja coloca que não deve ser feito. Nem laqueadura e nem vasectomia. Por quê? Porque o maior dom que nós recebemos de Deus é o dom de dar a vida. E eu vou lá e corto exatamente isso. Então a igreja também fala que não pode. Eu sei também que muita gente também já fez. Eu fiz, eu não sabia, eu estava com muito medo, eu estava desesperado. Amém, aleluia. Arrependa-se, confesse. Acaba o problema. Eu não estou aqui, gente, querendo jogar pedra em ninguém, pelo amor de Deus. Nós estamos no ano da misericórdia. Eu sou obrigado a ensinar o que a igreja manda ensinar, mas a igreja também manda ensinar misericórdia. Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 996, se não me engano, 998, o Catecismo da Igreja Católica diz uma coisa maravilhosa, que é preciso dizer, quando a gente toca nesses assuntos, porque às vezes a gente mexe com a consciência das pessoas, né? O Catecismo diz assim, não há pecado que a igreja não possa perdoar, desde que a pessoa esteja arrependida. Então, não tem problema. Quem já fez, não devia ter feito, achou que... Entendeu? Por quê? Porque a gente faz, gente, o erro, por causa das nossas fraquezas. Tem gente que faz um aborto na hora de um desespero. O catecismo fala, a culpa fica até diminuída. Né? Então, não perca a paz por causa disso, por favor. Tá? Se você fez alguma coisa aí que não devia fazer, procura um sacerdote, confesse, esquece. Lança lá na misericórdia de Deus e toca a tua vida para frente. Não fica carregando um remorso na sua cabeça. Graças a Deus existe a confissão. Ok? Eu tenho que falar, porque tudo isso, gente, de tudo isso que eu estou falando aqui, está muito claro no catecismo da igreja. Não estou tirando absolutamente nada da minha cabeça. Podem ter certeza disso. Ok? Vamos em frente. A questão da ecologia e do ecologismo. A igreja diz que a ecologia é boa. Não destruir a terra, não destruir o ar, não destruir, né, a água, não poluir. Mas a igreja não quer que a gente caia no ecologismo. O que é o ecologismo? O ecologismo, de repente, uma árvore começa a valer mais do que uma pessoa humana. Se você quebrar um ovo de tartaruga lá na praia, você vai preso, inafiançável. Se você matar um tatu lá no mato, você vai preso, inafiançável. Mas, de repente, faz um aborto e não acontece nada. Aí é o ecologismo. A igreja não quer isso. Tá certo? Tem gente que, de repente, não pode mais matar galinha para comer. Como não pode matar galinha para comer? O animal foi feito para o homem. O catecismo fala, o animal foi feito para alimentação do homem e trabalho do homem. Claro que o homem vai tratar bem do animal. Não vai judiar do animal. Mas existe uma ecologia doentia aí, que de repente não quer mais que você mate galinha. Eu não sei o que nós vamos fazer com tanta galinha.
Vai ter, entendeu? Não pode haver um ecologismo doentio. Pena de morte, a igreja é contra, radicalmente contra. Né? Atividades arriscadas, colocar a vida em risco, esses esportes de alta adrenalina, que a pessoa corre risco de vida. Ninguém deve colocar sua vida em risco por esporte. O esporte tem que ser comedido, tá certo? Está escrito no catecismo. Doação de sangue, podemos doar o sangue. A gente sabe que tem, né, os adventistas de sétimo dia tal que não aceitam doar o sangue. A igreja diz, a vida não está no sangue, a vida está na alma. Você não pode doar a alma, mas o sangue você pode doar, certo? Legítima defesa. A gente não deve matar ninguém, mas diz o catecismo, se um agressor for te matar, você não tem outro jeito a não ser matá-lo, pode matar. Se não tiver outro jeito. Se tiver outro jeito, você correr, atirar na perna, não sei o quê, mas se não tem outro jeito, é matar ou morrer, que morra o agressor injusto. É o mal menor. Quando é que a moral católica, quando é que ela ensina o mal menor? Quando tem duas situações em que você não tem uma terceira alternativa. Então escolha o mal menor. Né? É como na política, por exemplo. Tem dois candidatos a presidente. Você não gosta de nenhum dos dois. Vote no menos ruim. Entendeu? É o mal menor. Não anula o voto, não. Anular o voto é uma desgraça. Anular o voto é fazer com que o pior seja eleito. Não, vote no menos ruim. A moral católica chama de o mal menor. Mas o mal menor só vale quando você só tem duas alternativas. Não tem uma terceira. Entendeu? Aí, é o mal menor. Mãe substituta, útero de aluguel, já falei. Útero mecânico, absurdo. Já falei. Meu Deus, uma criança gerada num reator químico, pelo amor de Deus. Cadê o calor da mãe? Pelo amor, nem pensar. Mas estão estudando esse negócio. Bom, eutanásia. Eutanásia também já falamos, né? Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida da pessoa deficiente, doente ou moribunda. É moralmente inadmissível. A pessoa tem que ter morte natural, ok? Passa. Assim, uma ação ou uma omissão que em si ou na intenção gera a morte a fim de suprimir a dor, constitui um assassinato gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito pelo Deus vivo, seu Criador. Está lá, é um documento da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano, né? A Declaração Iura et Bona, de 1980. Né? Não é porque a pessoa está sofrendo, está com dor, que eu vou matá-la. Não, vamos tratar da pessoa, vamos dar analgésico para ela. Se for preciso, entra até com morfina. Mas a morfina vai apressar a morte dela. Mas paciência, eu não quero matar ela, eu quero tirar a dor dela. O que eu não posso é matá-la diretamente. Injetar na veia um cianureto de potássio para ela morrer. Aí não pode. Mas entrar com analgésico, a igreja não proíbe. Entende? Fazer o que é necessário para a pessoa não sofrer, não pode tirar a vida diretamente. Né? Tanto é que, olha o que diz aqui, olha que o catecismo, como a igreja é equilibrada. A interrupção de procedimentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados pode ser legítima. Pode ser legítima o quê? A interrupção desses procedimentos. É a rejeição ao que eles chamam de obstinação terapêutica. O que é obstinação terapêutica? O doente não tem mais jeito. Os médicos não têm mais esperança nenhuma. Mas fica a família ou os médicos insistindo, fazendo o doente sofrer mais ainda. Não, a igreja não quer isso. Respeite-se a hora da morte da pessoa. Entende? O que ele diz? Volta um pouquinho, isso aqui é muito importante. Volta. Procedimentos médicos onerosos, muito caros. A família não tem dinheiro. Vai investir aí 100 mil reais, 200. Gente, porque um tratamento de câncer, para quem não tem, por exemplo, um bom plano de saúde, a pessoa gasta 100 mil, 200 mil. Quem é que tem? Então, procedimentos onerosos, perigosos, ok? Extraordinários.
desproporcionais aos resultados esperados, pode ser legítima a interrupção. O Papa João Paulo II, por exemplo, chegou a um certo ponto que ele falou, não quero mais ir para o hospital, quero ficar aqui no meu quarto, quero morrer aqui no meu quarto. Morreu no quarto dele. Alguns disseram, nossa, o Papa fez eutanásia. Que eutanásia? Eutanásia, se ele pedisse para alguém, ó, me dá uma injeção aqui para eu morrer, o Papa não fez nada disso, ele teve morte natural. Mas ele disse, não quero mais. É um direito do paciente. Olha aqui, passa outro slide. Ó, olha aqui, as decisões, olha, o catecismo da igreja, olha aqui, parágrafo 2278. As decisões devem ser tomadas pelo paciente. O paciente, se estiver lúcido, ó, se tiver a competência e a capacidade para isso. Caso contrário, pelos que têm direitos legais à família, né? Respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. Então, se o paciente disser assim, eu não quero mais ir para o hospital, eu sinto que eu não tenho mais vida, não dá mais, né? Então, ele tem o direito de ter, claro, se os médicos acharem que ele tem recurso no hospital, leva para o hospital. Mas se os próprios médicos acharem, não adianta mais. Enfiar ele numa UTI lá, é só para gastar todo o dinheiro que a família não tem, e ele sofrer mais ainda, não vai adiantar. Então, é a obstinação terapêutica que a igreja não quer. Então, tudo aí é questão de bom senso, a família com o médico, e o paciente tem que ser ouvido, desde que ele esteja lúcido, né, em consciência para opinar. Bom, aí a igreja diz, mesmo quando a morte é considerada iminente, os cuidados comumente devidos à pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. Que cuidados que não podem ser interrompidos? Os cuidados comuns devidos a uma pessoa doente. Que cuidados são esses? Um sangue na veia, né? Uma transfusão de sangue, o soro, medicação, analgésico, não pode interromper. Alimentação. O que fizeram lá nos Estados Unidos com uma moça esses dias? A moça estava em coma já não sei quantos anos. A família e os médicos optaram por cortar a alimentação dela. Quer dizer, é claro que a alimentação, por via parenteral, mas, claro, a moça morreu de fome, entre aspas. Não foi uma fome assim consciente, mas tirou a alimentação. E ela morreu. Né? Quer dizer, isso é eutanásia. Isso é uma forma de eutanásia. Isso a igreja não quer que faça. Bom, o que a igreja fala de pesquisa científica? As experiências científicas, médicas ou psicológicas em pessoas ou grupos humanos podem concorrer para a cura dos doentes e para o progresso da saúde pública. Então, o catecismo fala que a pesquisa pode ser feita, desde que, né, seja feito com o devido cuidado. Né? Com relação aos animais, Deus confiou que os animais também são usados em pesquisa, né? As cobaias, né? Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem, ou seja, ao homem. E, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação, a confecção das vestes, né? Podem ser domesticados para a ajuda do homem em seus trabalhos e lazeres. Continua. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas. Então, o catecismo diz bem claro, o animal pode ser usado numa pesquisa, claro que o médico os pesquisadores, né, devem tomar também o cuidado de não fazer o animal sofrer além de um limite de resistência dele. Mas a igreja não proíbe que se faça pesquisa usando animais, certo? A pesquisa científica de base, como a pesquisa aplicada, constitui uma expressão significativa do domínio do homem sobre a criação. A ciência e a técnica são recursos preciosos que são colocados a serviço do homem e promovem o desenvolvimento integral em benefício de todos. Quer dizer, a igreja não é contra a pesquisa. Né? Ninguém pode dizer que a igreja é obscurantista contra a pesquisa. Não é. A igreja quer que se respeite a questão da dignidade humana. Né? Contudo,
não podem indicar sozinhas o sentido da existência e do progresso humano. A ciência e a técnica estão ordenados para o homem, do qual provém a sua origem e crescimento. Portanto, encontram na pessoa e em seus valores morais a indicação de sua finalidade e a consciência de seus limites. Então, o que não pode é a ciência querer dizer, né, o que está certo, o que não está certo. Bom, o nosso tempo terminou. Tem mais coisa para ver, que eu vou deixar, inclusive, nos slides aí. Quem quiser acessar esses restantes slides, como eu já anunciei, é só você entrar aí no facebook.com/Escola da Fé. Você pode ver, tem mais coisas que não dá tempo de eu mostrar agora, né? Mas esses assuntos, inclusive, a gente vai voltar ao longo do ano, tratando da moral católica, ok? Muito bem. Então, se houver aí alguns sacerdotes que nos acompanham, algum diácono na sua casa, eu peço que nos dê a bênção. Aqui não tem não, né? Ninguém aqui é diácono não, né? Porque a bênção pode ser dada à distância, tá certo? Então, a gente coloca agora aí na frente de Deus as nossas intenções, pedindo aos diáconos, né, e sacerdotes nas suas casas que nos deem a sua bênção sacerdotal. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram participar aqui do programa e vocês que em casa também nos acompanham. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!